A gente vai entrar no nosso modo fofoca agora. Cadê o banquinho? Eu não podia perder a piada também. O Davila falou assim, porque quando eu era professor na universidade e tal, eu ia falar, foi nesses tempos que você escreveu aqueles seus livrinhos? Seus livrinhos, hein, Luiz Felipe Dávila? Abraço, Felipe Monteiro! Obrigado, você está me fazendo vender livro à beça agora. Exatamente, né? Aumentou aí. Vamos falar com o Bruno Pinheiro agora. Bruno conversou com o Luciano Bivar. E aí, Bruno, como é que foi o tom do papo, o tom das avaliações de Luciano Bivar sobre toda essa situação que está acontecendo e principalmente sobre as medidas que pretende tomar o partido agora? Bem-vindo. Ok. Eu não aumento e nem invento, viu, Evandro Cini? Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Vamos lá relembrar essa história, então, porque está repercutindo e muito aqui na capital federal e de forma nacional. Reuniões e mais reuniões. Eu fiquei sabendo, inclusive, que entre essas últimas reuniões que aconteceram aqui na capital federal, chegaram a falar sobre a internação de Luciano Bivar, que seria necessária essa internação, já que ele estaria um pouco alterado diante de várias declarações. Mas eu fui a fundo, conversei com ele hoje durante alguns minutos e só para a gente entender, Evandro, ele me disse o seguinte, que de fato quando houve essa junção, lá no início, quando as duas legendas resolveram se juntar e se tornar união, ele tinha os votos de Antônio Rueda e da sua irmã, que é a Maria Emília, que também acabou sendo escolhida, está na nova executiva da legenda. E que eles não eram nada durante... Isso foi a fala de Luciano Bivar, agora há pouco, de forma reservada à Jovem Pan. Que Antônio Rueda e a sua irmã não eram nada. E que foi Luciano Bivar que ajudou eles numa construção de vida, numa estrutura realmente, não somente na legenda, mas uma estrutura financeira. E que o advogado Antônio Rueda acabou se tornando um Judas na ideia e na visão de Luciano Bivar, ex-presidente da legenda, quando ele passa a ficar do outro lado e abandona Luciano Bivar. E aí, após esse racha, eu fiz um questionamento, se eles já tiveram a oportunidade de uma conversa, se já houve um encontro após isso. Luciano Bivar me disse que o seguinte, que ele não tem a coragem de olhar no olho, então ele evita que esses encontros acontecem e que Rueda se tornou um Judas realmente, que eles são a favor de muita mídia, que eles gostam de fazer muita mídia, assim como foi essa eleição. E aí ele disse o seguinte, que está esperando hoje, até segunda-feira, essa ata chegar. Se ele receber essa ata e estiver ok essa eleição, ele vai respeitar. Se isso não estiver ok, da forma que eles estão alegando, ele não vai aceitar. Então ele espera receber essa ata de hoje até segunda-feira, vai olhar a estrutura, como se deu essa eleição. Se não estiver ok, ele não vai aceitar e vai começar uma nova história, então, em relação a isso. Sobre a investigação, sobre as residências, né? As duas residências que foram incendiadas, Luciano Bivar me disse o seguinte, que vai solicitar ao Ministério Público uma investigação para investigar o funcionário da residência, quem fica responsável por fazer a segurança, olhar os serviços naquela residência. Então ele quer que seja investigado o funcionário que estava lá naquele dia quando o incêndio aconteceu. E em relação às 72 horas, ele me disse que somente o seu advogado que vai responder, que existe esse estatuto, que existe o documento, o princípio do direito, inclusive, e que não é assim que se faz essas coisas. Mas não me respondeu se eles vão utilizar, então, as 72 horas e responder ou não. Então, aguardar o que vai acontecer. Ele não está aqui na capital federal, está com a sua família, aguardando essa resposta e também foi aconselhado, através do seu advogado, para se esconder um pouco, ficar um pouco mais ausente, até receber informações, receber essa ata e voltar a conversar com os jornalistas. Do outro lado, Antônio Rueda afirmou, já entrego aí, Evandro, rapidamente, Antônio Rueda afirmou que essa reunião, o pessoal acompanhou um cartório, inclusive, e que essa ata está sendo finalizada. Eles estão ouvindo o áudio de toda a reunião, a íntegra da reunião e colocando isso numa ata. E aí, após isso, será levado até a Justiça Eleitoral. Então, a conferir se essa ata chegará hoje ou na semana que vem. Evandro Cini, estou sem retorno, não consigo te ouvir.
Opa, Bruno Pinheiro, mas não é necessário, não tenho nenhuma pergunta para fazer porque você nos contou tudo, como sempre. Bruno entrega tudo aqui nesse 3 em 1. Um abraço para você, bom trabalho. Deixa eu pegar o meu banquinho aqui, ó, que sempre fica disponível para esses momentos de fofoca aqui no 3 em 1. A Maria Miller até mandou para mim: oi, Evandro, cheguei na hora do modo fofoca. Quero fofoca. Eita, politicagem. O pessoal gosta, né? Sabe o que você faz? Já bota a tua cadeira aí também, aquela de tirinha, sabe? Que a gente senta debaixo da árvore para conversar e futricar com os vizinhos. É isso que a gente faz por aqui no 3 em 1. Olha, eu queria entender de vocês, inclusive essa análise sobre uma avaliação mental de Luciano Bivar, né? Será que ele está precisando de uma internação diante de tudo que está acontecendo, diante do posicionamento dele em não deixar a presidência do partido enquanto a ata não estiver na mão dele? Como é que você avalia, hein, Luiz Felipe Dávila? Onde isso vai parar? Ué, isso vai parar? Pode terminar isso aí no Supremo, no TSE, pode trabalhar, isso aí pode escalar, né? Mas não parece, porque, olha, não apareceu nenhum membro do União Brasil defendendo ou apoiando o Bivar. Ou seja, ele está completamente isolado nessa batalha. O Rueda foi eleito, sim, legitimamente, tem o respaldo do vice-presidente, que é o ACM Neto, que na verdade, era o presidente do antigo DEM. Então, assim, parece tudo pacificado dentro do partido, a não ser Bivar, que está agindo de uma forma, aí, eu acho, muito esquisita nesse momento. Precisa saber, na democracia, ganhar e perder o jogo. Perdeu a eleição, agora está na hora de passar o poder. Agora, essa história do incêndio, do caseiro, quem investigar o caseiro, mulher do Rueda que tem a chave do cofre do Bivar, isso tem muita história esquisita aí, e isso dá uma novela fofoca fantástica. Né? Dá, uma novela muito boa. Por isso que está guiando tanto os nossos debates aqui, né, de fofoca todos os dias, olha lá. Modo Candinha no 3 em 1. Olha a tarja que eles colocam por aqui. A gente está perdendo qualquer vergonha nesse programa. RH, sorry. Fala aí, Fábio Piperno, como é que você avalia, inclusive, esse posicionamento de Luciano Bivar? Você acha que ele está resistente demais a entender uma vontade do partido? Ele tem que entender que ele perdeu o jogo. E isso vai ter um outro efeito colateral, porque o Luciano Bivar, ele tem um dos cargos na mesa diretora da Câmara. Então, se ele deixar o União Brasil, se ele for expulso do partido, por exemplo, o partido naturalmente vai querer fazer uma outra indicação. Então, isso também é algo a ser discutido lá na frente. Agora, em relação a esse modo Candinha, né? Tem uma outra história que o Bivar apurou. Eu li ontem, anteontem e tal. Nossa Senhora. O Bivar, ele é um empresário do setor de seguros, né? E aí ele levantou que as duas casas que foram incendiadas, elas não tinham seguro. Isso apareceu numa entrevista dele para algum jornal, não sei se de Pernambuco, de onde foi, mas eu li isso ontem, anteontem, e me chamou a atenção esse detalhe, porque vejam, assim, as minúcias que vão aparecendo em relação a isso. Quer dizer, ao que tudo indica, por enquanto, a coisa vai sobrar para o caseiro, que é a parte mais frágil nesse elo todo. Né? Como sempre, né? A corda estourando para motorista, caseiro, né? Então, eu se fosse o caseiro, eu começaria a tomar algumas providências e ficar preocupado. Já abriria um espaço de delação já, Alan Gani. Podia ter uma delação premiada. Aliás, essa história, né, faz parecer os meus embates aqui com o Piperno, Romeu e Julieta, né? Sim. Perto do que está acontecendo. Agora, de qualquer modo, ele, Evandro, não adianta ele falar, eu sou o presidente, não vou sair dessa cadeira. Ele não tem mais... Acabou, ele não tem mais governabilidade no partido de fato. Ele vai falar, eu sou presidente, tá, e daí? Ninguém vai mais respeitar uma ordem. A relação acabou. A questão é para onde que ele vai agora, né? E qual vai ser também o futuro do União Brasil? A partir de agora, sem Luciano Bivar. Não tem mais como, essa relação não tem mais volta. Isso é muito interessante, né? Porque a gente está falando como se a permanência de Luciano Bivar pudesse trazer um espaço de normalidade ali. Imagina. Segré, o racha já aconteceu, né? Já foi. E para você pedir uma intervenção clínica, tem que ser de algum familiar. Eu não posso falar, o Luiz Felipe Dávila está mal da cuca, vamos internar ele para ver se ele está bem ou está mal. Não funciona assim. Tem que ter uma determinação judicial, tem que ter justificativo. Não é apenas falar abobrinhas
que faz uma intervenção judicial. Senão teria muito jornalista, até que seria ser intervido porque fala abobrinha, né? Então não é por aí. Mas se ele sair do partido, e tudo indica que ou ele vai sair ou ele será convidado a se retirar, vai ser meio a história do bolero e o tango, porque no bolero a mulher está indo embora, no tango ela já foi. Eu gosto dessa determinação para bolero e tango. Então, por enquanto, o Bivar estamos no bolero? Está cantando no bolero, está indo embora. Aí logo depois já vai cantar no tango, já foi. Mas quem vai querer um cara com uma personalidade dessas? Porque ele está fazendo um argumento válido do ponto de vista romântico. Eu fui quem propiciei a união, eu que era maior que o DEM, então nós deveríamos... Isso é passado. Eu lembro sempre essa frase: o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Exato. Você tem que continuar trabalhando, todo dia tem que continuar trabalhando. Então, a história do que Bivar possa ter feito é maravilhosa, já foi. Agora... se concentre no bolero, que se for no tango, a história já era. Não, e o pior é que esse bolero pode acabar mal nessa janela partidária, que o partido tem que recrutar um monte de gente para fazer os seus palanques municipais. Então começa essa brigalhada toda, as pessoas vão buscar outros partidos. Não, eu estava lá negociando com a União Brasil, mas agora a coisa está muito confusa, eu vou para outro partido. Então, além de tudo, penaliza o partido nesse momento fundamental da janela partidária, que vai acabar dia 6 de abril. Vixe. Ele... Fala, Piper. Ele é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, que é esse cargo é uma espécie de prefeito da Câmara. Tá? É um cargo importante. Então, veja, ele podia tentar contemporizar para ficar no partido, para manter esse cargo, manter aí alguns privilégios que ele tem, porque de fato a presidência já era, ele perdeu. Agora acabou. Bom, nosso modo fuxico também terminou. Deixa eu devolver o banco. O que é Candinha? Candinha é fofoqueira aqui no Brasil. Ah, tá. Vamos deixar. Eu não sabia. Vocês são tudo Candinha aqui. Só um pouquinho. É Candinha com fatos, entendeu? Fatos e informações. Vocês são aquela fofoqueira que sempre a pessoa busca porque sabe que ela vai entregar o que tem de melhor. Candinha com credibilidade, estão falando por aqui. Até minha mãe mandou seus fofoqueiros. A gente gosta assim.